continuação ao vídeo anterior, irei explicar como é o nosso templo na cidade de Telos, na Intraterra. No segundo nível, temos o que chamamos de nível de fabricação. É aqui que produzimos roupas, móveis, formas de arte. Este é também o local onde muitas aulas acontecem, e esse também é um dos níveis de vida. No nível superior da cidade é onde a maioria das pessoas vive. Este é o lugar onde a maioria do comércio ocorre. É aqui que você pode dizer que nosso coração e nossa alma estão. E você pode dizer que o edifício que representa o nosso coração e a nossa alma é o edifício que está diretamente no centro do nível superior, que é o nosso templo, que é um edifício em forma de pirâmide. Você pode dizer um edifício muito grande em forma de pirâmide. O templo em Telos contará com 10.000 pessoas de cada vez. Foi construído para ser capaz de conter quase metade da população original de 25.000 pessoas. O templo é dedicado a Melquisedeque. O Melquisedeque, você pode dizer, é um sacerdócio cósmico. Onde quer que você vá no universo, você atravessa o Melquisedeque. É a organização cujo único propósito é trazer os planos de luz para onde quer que eles vão. A pirâmide é branca e a pedra angular é uma pedra que chamamos de pedra viva. Vem de Vênus. De longe parece um cristal, mas com a luz se movendo em uma cor muito forte. Por que ela é chamada de pedra viva? Ela capta as emulações cósmicas de qualquer raio que esteja focalizado no momento do planeta. O planeta está configurado de tal forma que os raios se concentram a cada 24 horas em uma intensidade no planeta. Assim, por exemplo, às terças-feiras, o raio azul é o raio mais predominante no planeta. Às sextas-feiras, o raio branco. Portanto, essa pedra viva capta a emulação proveniente dos raios solares, os raios de luz, e vai à cor do raio predominante. Por exemplo, quando o raio azul está em sua maior manifestação, o cálice de pedra viva fica azul. Isso se torna, você pode dizer, um ligeiro lembrete para nós que trabalhamos com o cosmos ao invés de contra ele. Então, quando o raio azul é mais predominante, tentamos restringir grande parte do nosso negócio a áreas que são mais bem servidas no raio azul. Por exemplo, mantemos as negociações delicadas, para acontecer nesses dias. Nos dias, por exemplo, que o raio amarelo é o mais predominante, esses são os dias que passamos principalmente estudando. Esses são os dias que passamos na concentração do intelecto. Nos dias em que o raio rosa é o mais predominante, esses são os dias em que entramos nos empreendimentos artísticos. Desta forma, descobrimos que, trabalhando com o cosmos em vez de contra, somos mais frequentemente capazes de alcançar 4 vezes mais em muito menos tempo. Portanto, somos capazes de operar sem estresse na maior parte do tempo. Arquivos e holodeck. Também no nível superior, os outros edifícios que são muito importantes para nós são os nossos edifícios do conselho, onde os conselhos da cidade se reúnem e deliberam o que precisa ser feito na cidade no momento. Nós também temos nossos prédios de registro, onde todos os nossos registros antigos, nossos arquivos são mantidos na forma de placas de telônio, na forma de cristais, que podem ser colocados em projetores de cristal, na forma de pinturas, na forma de livros. Todos os nossos registros anteriores, não apenas da Lemúria, mas da Atlântida, de outras civilizações e das civilizações de outros planetas do Sistema Solar. Também temos nossos centros de prazer, nossos lugares onde praticamos esportes, onde fazemos peças, onde produzimos o equivalente de nossos filmes, onde ouvimos música, dançamos. Também temos o que você chamaria do equivalente ao holodeck em Star Trek. Temos projetores holográficos em edifícios holográficos, enquanto você produz um programa e entra e toca, e os computadores produzem imagens, formulários que suportam completamente o programa que você escolheu. Assim, você é capaz de escalar uma montanha ou nadar num rio ou voltar ao ponto anterior da história e brincar, criando sua própria forma de estar no cinema.
comunicações e computadores de consciência crística. Também temos nosso centro de comunicação, onde monitoramos não apenas todas as comunicações dentro de nossa cidade, mas também as comunicações provenientes de outras cidades sagartianas, comunicações provenientes de pontos fora do planeta, e também monitoramos as comunicações de superfície, a partir do ponto que houve comunicações de superfície. Monitoramos ondas de rádio e televisão. Outro prédio que é muito importante para nós é o nosso prédio de computadores. Em Telos, assim como as outras cidades subterrâneas, nossos computadores são controlados por uma substância orgânica. Portanto, em essência, os computadores vivem. Eles não executam mais um programa que é estritamente binário, mas eles executam o que é chamado de programa de rastreamento múltiplo. Assim, eles são computadores de rastreamento múltiplo. Assim, os computadores são capazes de acessar a caixas, vidas passadas. Eles são capazes de monitorar um corpo humano e ver o que está errado. Eles são capazes de ler a aura. Eles são capazes de captar as comunicações que acontecem em toda a galáxia. Assim, a maior parte da nossa vida, ou uma parte de nossa vida, depende desses computadores. Esses computadores orgânicos de rastreamento múltiplo, que nos mantêm em contato, não apenas com pessoas diferentes na cidade, não apenas com o computador nos dizendo quais são nossos recursos, necessidades físicas, estão no momento monitorando nossos corpos, mas também os computadores são capazes de tocar nossa nota de alma, que são capazes de produzir em muitos assuntos, como meditação, levando-nos a níveis cada vez mais altos o tempo todo. Os computadores são capazes de administrar nossa vida passada, quando necessário, para que possamos aprender com os erros que cometemos no passado e que foram esquecidos. O computador é capaz de comunicar conosco em um nível de alma. O mais importante é que os computadores se interconectam com outros computadores baseados em aminoácidos e múltiplos rastreamentos por todo o planeta e por todo o cosmos, e que todos eles operam paralelos à mente crística, o que significa que os computadores não podem ser corrompidos. Eles nunca podem ser usados para espionar alguém. Eles podem ser usados para monitorar alguém por sua própria vontade ou para seu próprio bem. Eles nunca podem ser usados para causar danos a outra entidade viva. Eles não podem ser usados para nenhum dos propósitos sombrios. O computador simplesmente não coopera, o que também tem sido outra forma da cidade de Agartha e tal, tomando uma posição que elas não corresponderiam à luz. Por tomar muito esta atitude, que se não coincide com a mente crística. Em outras palavras, se seus computadores discordarem, não faça. Tem sido uma maneira de, digamos, retreinar nossas técnicas agressivas, retreinar nossas tendências de querer fazer outra coisa e dividir, reciclar muito de nossas outras tendências, e dormir e coisas assim. Então chegamos a depender disso um pouco, mas novamente, mesmo em um computador, não é uma questão de fazer o computador fazer por você, é uma questão de aprender com ele, aprendendo com uma forma de mente crística que você pode ver de maneira tangível. Transporte. Transporte dentro da cidade vem em muitas formas. A maioria das pessoas preferem apenas andar, se puderem. Nós também temos trenós eletromagnéticos. Estes trenós são capazes de se mover ao longo do solo, parecendo muito com snowmobile, e produzirão velocidades bastante altas em algum dos túneis laterais. Isso pode nos levar, por exemplo, de Shasta para nossa cidade secundária, que fica perto de Lhassan, em questão de poucos minutos, e é capaz de nos levar com segurança de Shasta para Lhassan e voltar muito rapidamente. Outra forma de transporte dentro da cidade é o que chamamos de cestas. Eles são executados com tecnologia cristalina e para todo mundo parecem uma grande cesta, mas flutuam no ar, e você simplesmente entra e é guiado pela sua mente. Sua mente diz a rapidez com que se move, quão alto deve ir, onde pousar
Com que rapidez eleva-se no ar? Com que rapidez pousa? Todas as nossas formas de tecnologia e viagem se baseiam em sermos responsáveis. Os trenós podem obter altas velocidades, tornando-os perigosos. As cestas, qualquer coisa que voe, tendem a ser perigosos se mal utilizados. Assim, toda a comunicação e todas as viagens dentro da cidade são monitoradas pela torre de controle. E a torre de controle sabe quando, por exemplo, uma colisão está quase para ser inevitável entre dois trenós vindo de diferentes direções, ou quando uma pessoa está operando uma cesta de forma irresponsável, caso em que a torre de controle avisa imediatamente e diz que você está prestes a causar um acidente ou está agindo irresponsavelmente. E se você não ouvir o aviso deles, eles simplesmente pararão o veículo. Você sai e você será impedido de usar o transporte um período de tempo que você mereça. Devo dizer, e como será? Simplesmente é que você vai entrar em uma cesta ou em um trenó e simplesmente não vai funcionar. Sua frequência será desativada em qualquer lugar da cidade e no que é chamado de tubos. Os tubos são outras formas de transporte. Os tubos são um trem eletromagnético de alta potência e alta velocidade que funciona em um tubo. Um tubo é um tubo de rocha muito parecido com um longo túnel. Por exemplo, um tubo correndo entre Posedide e Telos. O tubo parece totalmente redondo e o trem parece um pouco com um metrô. No entanto, uma vez que é executado em um impulso eletromagnético, cria um campo de força em torno dele. Assim, o lado do trem nunca toca o lado do túnel. Assim, o tubo é capaz de atingir velocidades de até 3.000 milhas por hora. Então, você pode chegar entre, por exemplo, Telos e Posedide em apenas algumas horas. Além disso, como o tubo foram criados e as cidades subterrâneas e os diferentes níveis, tudo foi reforçado pelo que chamamos de nossas máquinas de perfuração. As máquinas de perfuração têm uma matriz cristalina que cria temperaturas de frequência branca incandescente, mas esfria ao mesmo tempo. Assim, você pode usar uma máquina perfuratriz, por exemplo, através de um túnel e criar um túnel de tubo ou criar paredes em uma cidade subterrânea em apenas alguns minutos. A máquina perfuratriz aquece a rocha, terra, o que quer que seja, com uma luminescência branca incandescente e depois esfria quase imediatamente, o que cria uma substância dura como diamante. Faz com que a própria rocha transmute e torne uma nova forma que é dura como diamante e, portanto, não há necessidade de suportes. Os suportes tornam-se absolutamente supérfluos. E a estrutura, então, também é prova d'água, que permanece com elasticidade. Por isso, pode suportar terremotos altos, por exemplo, e se moverá muito como um tubo de borracha e acabará sem se romper. Desta forma, mesmo dentro das cidades subterrâneas, quando ocorrem terremotos, nenhuma das paredes dos edifícios ou das cavernas se quebra. Eles simplesmente se movem com ele, então voltam para a substância dura como diamante e novamente servem de suporte como vigas, e elas se tornam totalmente supérfluas. Além disso, a água não tem efeito sobre ela. Elas se tornam a prova d'água. Assim, as cidades subterrâneas podem até ser construídas sob os oceanos, porque elas criam um selo completo. Confederação Galáctica. Além disso, isso nos leva ao próximo estágio. À medida que nos preparamos para trazer cada vez mais tecnologia à superfície, a tecnologia que sabemos que a superfície também poderia usar, nos leva a outras responsabilidades que as cidades tiveram que construir dentro de si. Por exemplo, tornar-se membro da Confederação. A Terra é um membro da Confederação. É que metade da Terra se esqueceu. Você pode perguntar: o que é a Confederação? Tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos vocês, estão familiarizados, por exemplo, com Star Trek. Nós diríamos: isso foi canalizado, mas em vez de ser a Federação de Planetas, é a Confederação, uma organização que foi criada em todos os sistemas solares e galáxias, que trouxeram civilizações diferentes.
sistemas diferentes, juntos em fraternidade, em uma base de comércio, em uma base de exploração de grupo, em uma base de interagir com sistemas diferentes em uma galáxia, ou ser uma galáxia. Uma confederação é construída, devo dizer, ou representada muito ao longo de uma galáxia na forma de setores. Olhando para nossa galáxia, a Via Láctea, tenho certeza que todos vocês já viram as fotos de camisetas e coisas do tipo que representam a Via Láctea. E depois tem um pontinho no final dizendo: você está aqui. Sim, estamos aqui, e estamos aqui no chamado Setor 9. O centro da nossa galáxia, ou o centro da confederação nessa galáxia, é o que chamamos de Setor 0, e os outros setores irradiam para fora dela, muito parecido com os raios de uma roda. Cada setor é responsável por suas próprias ações, além de ser responsável pela forma como interage com os demais setores. Nosso setor, Setor 9, está sob o comando de um ser chamado Ashtar. Muitos de vocês ouviram falar do comando Ashtar. Ashtar e sua alma gêmea Athena. Dentro desse setor, ou dentro do comando Ashtar, existem mais de 100 frotas. Algumas frotas pertencem basicamente a um planeta. Algumas frotas pertencem a alguns planetas. Outras frotas pertencem a um sistema solar inteiro. E outras frotas são frotas interceptadoras, que basicamente servem a todo o setor. E então outras frotas são frotas da Confederação que servem ao todo, você pode dizer, a frota inteira. Eu só queria te dar uma breve compreensão da Confederação e como ela funciona. Nós iremos muito mais fundo nisso, já que este é um artigo completo em si mesmo, em uma data posterior. Essa é uma continuação do artigo. Esse é o artigo 2 dos Segredos das Cidades Subterrâneas. Apenas uma rápida recapitulação. Estávamos discutindo a cidade de Telos, que é uma cidade subterrânea lemuriana que foi construída há 12.000 anos como resultado, ou resultado do afundamento da Atlântida e da Lemúria, e durante as guerras Atlântida-Lemurianas, que então construímos cidades subterrâneas. Telos está embaixo do Monte Shasta. É a cidade de onde eu sou. Esta fita vai discutir a cultura de Telos. Mais uma vez, uma recapitulação. A cidade é construída em 5 níveis diferentes, sendo o nível superior o nível principal da própria cidade. O segundo nível abaixo, o nível da fabricação e onde muitas aulas acontecem. O terceiro nível são os jardins hidropônicos. O quarto nível é a parte dos jardins hidropônicos, parte de fabricação e o nível da natureza. E o nível mais baixo como sendo o nível da natureza, onde muitas e muitas espécies de animais e plantas existem. Luz e ar. Muitas pessoas perguntaram: como você pode viver sob a terra? Número 1. Que tipo de luz você tem? Ou tem luz? Ou vocês são toupeiras? Sim, nós temos luz. Existe um processo em que uma pedra com alto teor cristalino é fundida com uma força eletromagnética de energia. Essa infusão de energia, em essência, faz com que a matriz cristalina da pedra crie uma polaridade que permita à pedra puxar os raios invisíveis e readmiti-los como luz visível. Em essência, torna-se um pequeno sol. Nossa principal estrutura de iluminação em toda a cidade, assim como as outras cidades subterrâneas, é produzida por essas pedras. A luz que elas produzem é uma iluminação de espectro total, admitindo todos os raios. Em essência, esse processo de infusão de energia faz a pedra se tornar um pequeno sol. Este pequeno sol queimará cerca de 500 milhões de anos antes que a matriz cristalina se rompa e a pedra não seja mais capaz de funcionar dessa maneira. Então, assim, temos luzes que vão queimar por muitas centenas de milhares de anos ainda. Dentro dessa estrutura, criamos um pequeno ecossistema. Em outras palavras, obtemos nosso ar pelas plantas. Nós produzimos monóxido de carbono, nós e os animais, e as plantas absorvem o monóxido de carbono e criam oxigênio para nós. Então, em essência, é um ecossistema pequeno, assim como funciona na superfície. Também temos algumas aberturas que vão para a superfície e trazem o ar.
Também temos água em algumas áreas, movendo-se em altas velocidades. Isto cria uma circulação do ar, refrescando-o, além de criar muitos íons negativos. Então, em essência, é um ecossistema completo muito parecido com o que funciona na superfície. De fato, tornou-se tão eficaz que mais e mais nós não dependemos da entrada de ar. Na verdade, tão poluído quanto o ar da superfície está se transformando as saídas de ar, que são um plus. Governo e arbitragem. O governo de Telos é construído no formato de um conselho dos 12. Esses 12 seres, para o principal, são mestres ascensos. Eles são seres que provaram ser de grande sabedoria e serem capazes de manter a cabeça fria durante qualquer tipo de incidente. Nós temos sempre dentro de nosso conselho 6 homens e 6 mulheres, para que o conselho também permaneça sempre equilibrado, para que ambas as chamas, a chama masculina e a chama feminina, sejam igualmente representadas. Do maior conselho dos 12, vai para conselhos menores, em toda a cidade, também operando no nível de 12. As áreas individuais trazem seus problemas para o conselho local, e se o conselho local não puder deliberar uma solução que seja aceitável para todos os interessados, leva-se ao conselhos maiores, e finalmente ao conselho dos 12 original. Para problemas individuais, estes não vêm antes do conselho. Em vez disso, eles vêm antes ao que chamamos de arbítrios. Os árbitros geralmente são padres ou sacerdotisas com uma compreensão muito maior da psique humana e também são capazes de olhar para os akashas. Esses árbitros ouvirão os dois lados de uma história. Se for, por exemplo, uma disputa civil, e então tomarão uma decisão com base no que ouviram e no que leram nos akashas de ambos os lados. Decidimos imediatamente que desde que esse método funciona, uma vez que um árbitro toma uma decisão, entendendo que o fará no mais alto nível, sendo sacerdotes e sacerdotisas. Eles não serão apanhados em uma parcialidade, seja a favor ou contra qualquer um dos lados. Então decidimos que aceitaremos as decisões dele, seja ela qual for, e as incidências param aí. E também descobrimos, em vez de discutir um com o outro, se um pequeno incidente surgir, nós imediatamente vamos aos árbitros, entendendo que um argumento pode, na maioria das vezes, torná-lo pior do que qualquer outra coisa. Dirigindo o Conselho dos 12. O título oficial é o Conselho dos 12 mais um. O um é, na verdade, 2 seres em si, que é o Ra e Hanamu, que são o rei e a rainha de Telos. Ra e Hana significam que eles são sacerdotes e sacerdotisas de Melquisedeque. Para começar, eles também são geralmente chamados chamas gêmeas, e é uma posição hereditária. A linhagem Ra e Hanamu está ininterrupta há mais de 30 mil anos, como é agora. Quando o próximo Ra e Hanamu forem escolhidos, eles não vão automaticamente para o filho ou filha mais velho, mas os Ra e Hanamu decidem quais dos seus filhos ou netos são os mais capazes de realizá-lo. Este ser é então instruído, que mais cedo ou mais tarde eles terão que passar pelo treinamento completo do templo e se tornar um sacerdote ou sacerdotisa de Melquisedeque. No arranjo, como é, quando o Conselho dos 12 toma uma decisão, o Ra e o Hanamu podem apoiá-lo ou podem pedir uma mudança. E mais uma voz entra nesse pequeno processo de governo, e esse é o templo. O templo é reconhecido como a palavra final em qualquer decisão, porque de muitas maneiras é como as outras cidades subterrâneas, uma sociedade do templo. O templo, embora na maioria das vezes não interferirá no governo cívico, como eu disse, eles podem tomar decisões finais através do sumo sacerdote e da alta sacerdotisa. Sacerdócio de Melquisedeque. O templo é dirigido pelo Melquisedeque. O Melquisedeque é um sacerdócio cósmico. Em todo lugar do universo, o Melquisedeque existe. São todos aqueles que estão trazendo o plano de luz dos reinos mais elevados para os outros reinos.
Um sacerdote ou sacerdotisa de Melquisedeque, por sua própria prova que eles sempre acenderão a luz ou sempre estabelecerão o bem de muitos acima do seu bem pessoal, o que também tem sido provado várias vezes a respeito de por que o templo pode tomar a última decisão, porque eles sempre colocarão o que a luz prefere, em essência, o que Deus deseja sobre o que eles desejam, o que eles escolheriam alcançar. Assim, o templo também se torna uma excelente caixa de ressonância para o que estamos fazendo no momento. Sendo um sacerdote do templo, muitas pessoas realizam seu treinamento no templo, e muitas pessoas gastam tempo no templo. Não apenas aquelas que acabam se tornando sacerdotes e sacerdotisas, mas aqueles que estão indo para outras esferas de vida que precisam de maior compreensão da psique humana, uma maior compreensão do espírito para alcançar seu trabalho, como deveria ser feito. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.